Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Uma grande alegria, meus irmãos, minhas irmãs. Seguimos então no nosso retiro Evangelizar nas Famílias e hoje nós vamos falar, sobre Noé, a arca e a sua família. Então nós vamos pegar a nossa Sagrada Escritura, que está lá em Gênesis capítulo 6, do versículo do 5 a 9. Gênesis 6, do 5 a 9. Vou proclamar para nós a palavra. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, que a partir do pecado original de Adão e Eva, depois nós tivemos lá o primeiro derramamento de sangue narrado na Bíblia de Caim e Abel, Caim que mata Abel, os filhos de Adão. E aqui nós já vemos na próxima sequência falando de Noé. Então Deus ele se arrependeu de ter criado o homem. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, o quanto é forte esta palavra para nós. Deus se arrepende porque ele foi tomado de uma ínfima dor. Ou seja, Deus ele vê que o coração do homem, a terra tinha se corrompido diante de Deus e a terra começou a se encher de violência. E Deus fala a Noé, que está lá no capítulo Gênesis 6,14, fazei uma arca de madeira e de resina. E nós vemos que Deus dá esta ordem a Noé, Noé, aquele homem que encontrou a graça diante dos olhos de Deus, e ele pede para que ele construa a arca para ele, para sua família e para os animais. E nós vamos vendo aqui, irmãos, por que Deus pediu para Noé construir a arca? Está aqui em Gênesis capítulo 6, no versículo 18. Vai dizer: Mas farei uma aliança contigo, entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e a mulher dos teus filhos. Então Deus faz uma aliança com Noé, porque Noé era um homem justo diante dos seus olhos. Então Noé constrói a arca para sua família, Deus pede a ele e ele faz essa construção desta arca. Por quê? Porque ele era justo diante dos meus olhos, diz a palavra, entre os da tua geração. E aqui nós estamos falando sobre cura de geração, nós estamos falando sobre árvore genealógica, nós estamos falando sobre todos esses males que entram na nossa árvore genealógica e vêm de geração em geração, sendo, alcançando as gerações. Nós vimos já no início lá que Deus, ele abençoa até a 1000ª geração, mas também nós, de certa forma, herdamos as consequências dos pecados dos nossos pais, dos nossos ancestrais, A palavra vai nos dizer. Mas é interessante que esse dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e em Gênesis 8, capítulo 15, quando passa o dilúvio, Deus diz a Noé da seguinte forma: Então Deus fala a Noé: Sai da arca com tua mulher e teus filhos e a mulher dos teus filhos. Fazei sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis diversos que se arrastam sobre a terra. Fazei-os sair contigo para que espalhem sobre a terra, para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. Então, quando passa os 40 dias de dilúvio, Noé já estava na arca com a sua família, com os animais, o casal de cada animal que Deus pediu. Deus fala a ele para que ele possa sair da arca com a mulher,
e com seus filhos. Ou seja, Deus, ele abençoa Noé e os seus filhos. Está lá em Gênesis 9:1. Olha que interessante. Deus estava arrependido, né, de ter criado o homem pelo pecado, o coração do homem. Mas a partir de Noé, quando ele encontra um justo, Deus separa Noé, né? Separa Noé, passa o dilúvio, ele pede para que Noé saia com a sua família e ele abençoa Noé. E ele vai dizer, Gênesis 9:1, Deus abençoou Noé e seus filhos, sede fecundos, e disse-lhes, multiplicai e enchei a terra. Então Deus vai aqui abençoar Noé a partir de que ele vê o coração de Noé, o coração de um homem justo. Ele pede, sede fecundos e ele multiplicai-vos e enchei a terra. E aqui nós vemos, meus irmãos, há uma declaração de amor de Deus para as nossas famílias. Nós vamos ver que Deus não apenas salvou Noé, né, mas ele salva Noé, que é o justo, e salva toda a sua família e os filhos dos seus filhos. Ou seja, o justo ele encontra, né, nos olhos do Senhor, né, Deus encontra a justiça no coração de um homem e ele salva aquele homem e também salva os seus filhos, a sua família e a sua posteridade. Olha o quanto é interessante isso que Deus está falando para nós hoje. Através desta família de Noé, nós vamos vendo, meus irmãos, que Deus renova a promessa que ele fez a Adão, de multiplicar e povoar a terra. Então aqui é uma repetição da criação. Ou seja, aqui é a renovação da aliança, aquela aliança que foi rompida entre Adão e Eva no pecado original, lá em Gênesis 3, né? Então aqui Deus renova a aliança com Noé, né, gerando povos e nações. E Deus sempre observa a nossa família. Isso que nós temos que ter em conta, meus irmãos. Deus, ele sempre está observando a nossa família. Deus está observando a sua família. Deus quer nos dar a vida em abundância. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 10:10. Vai dizer que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, a herança do pecado vem sempre para roubar, para matar e destruir. O demônio, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar a vida e a vida em abundância. A vida em abundância para a nossa família. Mas há um critério que nós temos que observar. Nós temos que nos atentar aqui, meus irmãos, que isso vai depender da fidelidade de um justo. Um justo. Lembra que nós falamos das gerações que, a partir de Abraão, mesmo com a infidelidade, Deus manteve, a partir da promessa que foi feita a Davi, da sua descendência, que reinaria Israel, até, né, chegar a Jesus Cristo, que reina. Então Deus, quando ele abençoa, quando Deus promete, mesmo que na sua descendência, mesmo que na sua árvore genealógica, existiu pessoas que não cumpriram, que pecaram, que se voltaram contra Deus, mesmo assim, Deus, na sua promessa, ele mantém a fidelidade em todas as gerações até chegar a Jesus Cristo. E ele também observa, meus irmãos, ele observa sempre aonde existe um justo. Então, o que Deus está falando para nós hoje, ele está chamando a nossa atenção que a fidelidade de um justo... O que é um justo? Um justo é aquele que obedece a sua voz. É aquele que obedece a voz do Senhor, aquele que não queria se corromper com os costumes da época. E trazendo para a nossa vida de hoje, é aquele que ouve a palavra de Deus, é aquele que não se corrompe com aquilo que está ao seu redor. Este é um justo. Talvez eu e você, meus irmãos, nós sejamos frutos de um justo dos nossos antepassados. Talvez nós sejamos frutos de alguém que viveu essa justiça, que viveu essa fidelidade ao Senhor lá na nossa árvore genealógica. Talvez nós somos um fruto de alguém que rezou muito, de alguém que abençoou muito as gerações, a posteridade.
E olha que interessante que Deus está falando para nós hoje, meus irmãos. Alguém que serviu a Deus de todo o coração. Então, provavelmente, meus irmãos, se nós formos olhar a nossa árvore genealógica, né, a nossa descendência, aqueles que vieram antes de nós vamos encontrar pessoas que louvavam a Deus, que adoravam a Deus de todo o coração. Porque quando nós falamos de árvore genealógica, nós não falamos só de coisas ruins. Não são apenas as consequências de pecado, aquilo que vai entrando. Mas também vem as bênçãos, também vem aquilo que o justo, a fidelidade que viveu, vem trazendo para nós. Então, quando nós vamos ver isso, nas nossas raízes, houveram pessoas sim que adoraram, serviam o Senhor de todo o coração. E talvez hoje nós sejamos este fruto destas pessoas, né? Alguém que serviu ao Senhor, alguém que foi justo, foi fiel à voz de Deus. Mas Deus está nos chamando hoje a ser justo, a ser este justo, fiel à sua vontade, ser obediente à palavra do Senhor, para que aí na sua casa possa receber as graças da salvação e através de você. Então Deus está chamando você hoje, Deus está te levantando hoje para ser este justo, para ser este profeta na sua casa, para ser esta pessoa que vai ouvir a voz do Senhor, esta pessoa que vai orar onde os outros não oram, mas que vai estar ali um combatente na oração, alguém que vai estar ali buscando servir a vontade do Senhor, e através de você, essa promessa de Deus que se estende até a sua casa. Então Deus abençoou Noé porque ele era o pai da família. Mas ele estendeu a sua família aos filhos e aos filhos de seus filhos. Então Deus sabe o quê? Deus sabe que nós só seremos felizes se os que nós amamos estiverem salvos. O coração de um pai, o coração de uma mãe que vê um filho perdido no pecado, um filho perdido na droga, um filho que está querendo se separar, um casamento que está indo para a ruína, isso traz um grande sofrimento para o pai, para a mãe, para os avós. Então Deus, sabendo disso, ele estende a bênção ao pai Noé, mas também aos filhos. Então, se eu e você, nós nos levantarmos como justos, como aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática, aqueles que rezam pela nossa casa, há esta promessa para nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então há esta promessa para nós desse justo. Deus quer fazer o nosso coração, né? Deus quer o melhor, quer fazer o nosso coração brotar esta alegria de uma vida em abundância. Mas é preciso o quê? É preciso que tenha alguém, que tenha um justo, que tenha alguém que vá se levantar, que vai ser o intercessor desta casa, que vai orar, que vai abençoar os filhos, os netos, a posteridade, que vai pedir que Deus quebre todas as maldições da sua família. Isso vai precisar que você, meu irmão, minha irmã, Deus está te chamando hoje. Deus te chama hoje a ser este justo. Deus te chama a ser como Noé, para que você possa, né? Deus possa olhar para você e agradar o coração de Deus. Mas eu e você, nós precisamos ser estas pessoas, estes justos da nossa família. Nós precisamos ser esse justo, porque nós vemos que o pecado se multiplica, a profanação contra Deus, as maldades entre os homens, né? E nas nossas famílias, quantas rixas, quantas brigas, quantas situações, meus irmãos, erradas, quantos matrimônios, né? Quantas brigas, quantas separações, né? Quantas divisões. Tudo isso está acontecendo na nossa família. Tudo isso está acontecendo na nossa árvore genealógica. Tudo isso já aconteceu nas gerações anteriores. Então é por isso que nós precisamos, como Noé, nós sermos este justo. Deus levanta hoje cada um de nós para sermos este justo na nossa família, para lutar contra a destruição.
Deus quer reconstruir as nossas famílias. Deus quer, Ele está pronto para recomeçar. Deus recomeça com Noé uma aliança que foi rompida lá em Adão e Eva, no paraíso. Deus recomeça essa aliança com Noé e Ele está querendo recomeçar conosco toda a aliança da nossa geração, todas as infidelidades, todos os pecados que aconteceram. Deus está hoje, nos levantando como Noé, como justos, como aqueles que vão ouvir a sua palavra, vão colocar em prática. E esse justo, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer, é você. Você não está aqui por acaso, Deus está falando com você. É você para ser esse justo. É você que Deus chama neste dia de hoje para ser esse justo. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a orar agora, a fechar os teus olhos, a colocar a mão no coração, a reclinar a tua cabeça. E você vai repetindo comigo esta oração. Pai, eu te louvo por ter me escolhido, Senhor, para o teu projeto de amor, Senhor. Dai-me a graça, Senhor, de eu ser obediente à tua voz, Senhor. Eu quero ser este instrumento de conversão de todos os meus familiares, Senhor. Eu te peço hoje, Senhor, eu quero ser este instrumento. Eu quero que a graça, Senhor, que tu nos destes em Jesus Cristo, possa atingir todos os membros da minha família, Senhor. Que todos sejam alcançados hoje por esta graça. Como a tua família, Senhor, que a minha possa beber da tua maravilhosa presença, Senhor. Que a minha família ela possa experimentar, Senhor, da tua presença amorosa, da tua presença gloriosa, Senhor, no meio da minha família. Que esta vida de abundância, Senhor, ela possa habitar agora na minha família, Senhor, a partir de agora, Senhor, a partir desta decisão de reiniciar hoje esta aliança contigo, Senhor, esta aliança de amor, Senhor, eu te peço, Senhor, como a tua família bebeu da tua presença, Senhor, cuida, Senhor, do meu esposo, da minha esposa, vai apresentando o teu esposo, a tua esposa, vai dizendo o nome agora da tua esposa, do teu esposo. Apresenta ao Senhor e fala que você quer, Senhor, que tu possas cuidar deles, Senhor. Tu possa cuidar dos meus filhos, Jesus. Apresenta os nomes dos teus filhos agora. Vá pedindo que o Senhor, Ele vá cuidando de cada um dos teus filhos, vá cuidando da criação dos filhos. Vá abençoando os teus filhos agora. O caminho dos teus filhos, os estudos, os projetos. Nós te apresentamos hoje, Senhor. Nós te pedimos hoje, Senhor, também cuida das noras, dos genros, dos netos. Vai apresentando cada um agora, vai pedindo que, Senhor, vá visitando eles agora, vão sendo alcançados, que eles possam ser beneficiados, Senhor, com o teu amor, a partir do meu sim. Bate no teu peito e diga assim, a partir do meu sim. A partir hoje, Senhor, do meu sim. Todas as realidades possam ser mudadas, Senhor, a partir do meu sim. Toda a minha família possa, sim, receber a vida e a vida em abundância. Que o nosso coração seja o coração de um justo que ouve a voz do Senhor, coloca em prática. Deus abençoe você, meu irmão, e a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados.